Esse homem negou Jesus 3 vezes e depois virou o líder da maior fé do planeta. Mas o que aconteceu com Pedro depois da morte de Jesus? Essa é a história que quase ninguém conta e tinha falhado para sempre. Mas então, Jesus ressuscita e ao invés de rejeitar Pedro, Jesus faz algo inacreditável. Ele pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? Cada resposta apaga uma negação. Ali Pedro não foi humilhado, ele foi restaurado. Poucos dias depois, Pedro não está mais escondido. No Pentecostes ele sobe, prega, e mais de 3.000 pessoas são batizadas de uma vez. Milagres, pregações, prisões, autoridade. O mesmo homem que teve medo de uma empregada, agora enfrenta líderes e reis. Pedro faz algo impensável para a época. Ele aceita que não-judeus também podem seguir Jesus. Isso muda o rumo do cristianismo e abre caminho para o mundo inteiro. Pedro é preso pelo rei Agripa, mas ele é libertado milagrosamente e some da Palestina. Anos depois, a tradição diz que ele chega a Roma. Durante a perseguição de Nero, Pedro é preso, condenado à crucificação. Mas ele faz um último pedido: não sou digno de morrer como meu mestre. E é crucificado, de cabeça para baixo. O homem que começou com medo, terminou como a rocha da igreja. Você sabia que um dos apóstolos sobreviveu a tudo? Perseguição, exílio e até um caldeirão de óleo fervente? Esse homem é João, o discípulo amado. Enquanto quase todos os apóstolos morreram brutalmente, João viveu até quase 100 anos e deixou os textos mais misteriosos da Bíblia. Depois da morte de Jesus, João recebe uma missão direta da cruz: cuidar de Maria, a mãe de Jesus. Ele protege Maria e depois parte para uma jornada que vai mudar a história do cristianismo. João vira uma das colunas da igreja primitiva. Ele prega com Pedro, participa do Concílio de Jerusalém e funda igrejas em Éfeso, na Ásia Menor. Mas Roma tenta silenciá-lo. Segundo a tradição, João foi jogado vivo em um caldeirão de óleo fervente. E ele sobreviveu. Sem conseguir matá-lo, o imperador Domiciano manda João para o exílio, numa ilha chamada Patmos. E é lá que ele escreve o livro mais enigmático da Bíblia, o Apocalipse. Além disso, João escreveu o evangelho mais profundo, 3 cartas, e uma teologia baseada em uma palavra: amor. Ele revelou a divindade de Jesus como ninguém. João foi o único apóstolo que morreu de velhice, em paz, em Éfeso. O homem que ninguém conseguiu matar. Esse homem foi um dos amigos mais próximos de Jesus, e foi o primeiro a morrer por ele. Mas o que aconteceu depois mudou a história da Europa. Se você ficar até o final, vai entender por que milhões de pessoas caminham centenas de quilômetros por causa dele até hoje. Após a morte de Jesus, os discípulos se espalharam, mas um deles assumiu um papel gigante na igreja primitiva de Jerusalém. O nome dele? Tiago Maior, filho de Zebedeu. Segundo a tradição cristã, Tiago fez algo insano para a época. Ele atravessou o mundo conhecido e foi até a Espanha, a atual Espanha e Portugal, evangelizando de norte a sul, sem mapas, sem proteção, só fé. Depois disso, Tiago voltou para Jerusalém e foi aí que tudo deu errado. Suas pregações converteram muitas pessoas e chamaram a atenção das autoridades. Por falsas acusações, ele foi preso. E por ordem do rei Herodes Agripa I, foi decapitado entre os anos 42 e 44 depois de Cristo. Tiago se tornou o primeiro apóstolo martirizado por Jesus. Mas a história não acaba aqui. Discípulos teriam levado seu corpo de volta à Galícia, na Espanha. Séculos depois, seus restos teriam sido encontrados. E isso deu origem a um dos maiores caminhos de peregrinação do mundo, o famoso Caminho de Santiago de Compostela. De pescador a mártir, a símbolo eterno de fé. Você acha que Tomé ficou conhecido só por duvidar de Jesus? Então presta atenção nisso. Após a morte e ressurreição de Jesus, Tomé não acreditou quando disseram que ele havia ressuscitado. Ele disse: se eu não tocar nas feridas, não vou crer. Dias depois, Jesus aparece. Tomé toca nas feridas e faz uma das declarações mais fortes da Bíblia: meu Senhor e meu Deus. A partir desse momento, Tomé nunca mais duvidou. Ele se tornou um dos missionários mais corajosos do cristianismo, viajando milhares de quilômetros para anunciar o Evangelho. Segundo a tradição, Tomé pregou na Pérsia e principalmente na Índia, onde fundou comunidades cristãs que existem até hoje. Por causa da fé, Tomé foi martirizado por volta do ano 72 d.C.,
possivelmente atravessado por lanças. Suas relíquias passaram por Edessa, na Síria, e hoje estão em Ortona, na Itália. Textos antigos dizem que ele foi o único apóstolo a testemunhar a Assunção de Maria. De apóstolo que duvidou, a homem que morreu sem negar sua fé. Você sabe o que aconteceu com Mateus depois da morte de Jesus? A história dele vai muito além do que você imagina. Após a morte e ressurreição de Jesus, Mateus testemunhou algo que mudou tudo: a ascensão de Cristo aos céus. No início, ele permaneceu em Jerusalém ajudando a liderar a igreja primitiva. Mas Mateus não ficou parado. Durante cerca de 15 anos, Mateus pregou na Judéia para o povo judeu. Depois viajou por regiões como Arábia, Pérsia e principalmente a Etiópia, onde converteu grande parte da população ao cristianismo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Segundo a tradição cristã, Mateus foi martirizado na Etiópia, executado por ordem do rei Itarco, após defender uma jovem chamada Ifigênia, consagrada a Jesus. Hoje suas relíquias estão em Salerno, na Itália. Mateus cumpriu sua missão até o fim: anunciar o Evangelho a todas as nações. Esse homem foi o primeiro a seguir Jesus e morreu de um jeito que mudou a história do cristianismo. Fica até o final, porque o símbolo da morte dele virou a bandeira de países inteiros. Depois da morte e ascensão de Jesus, um apóstolo decidiu não parar por nada. O nome dele? André, irmão de Pedro. Conhecido como o primeiro chamado, segundo a tradição cristã, André percorreu algumas das regiões mais perigosas do mundo antigo. Pregou na Ásia Menor, ao redor do Mar Negro. Passou pela Trácia, Sítia, e chegou até áreas que hoje são Ucrânia, Rússia, Turquia e Grécia. Mas André não só pregava, ele fundou igrejas inteiras. É considerado o fundador da igreja de Constantinopla, atual Istambul. E em Patras, na Grécia, criou uma das maiores comunidades cristãs da época. Só que isso incomodou muita gente. Em Patras, André converteu a esposa e o irmão do governador romano local. Isso foi visto como uma afronta direta aos deuses pagãos. A resposta do Império Romano foi brutal. André foi condenado à crucificação por volta do ano 60 d.C. Mas ele fez um pedido inesperado. Pediu para morrer numa cruz em formato de X, dizendo que não era digno de morrer como Jesus. E esse detalhe mudou tudo. A cruz de Santo André virou símbolo eterno de fé. Hoje ele é padroeiro de países como Escócia, Rússia e Grécia. De pescador a missionário, a símbolo mundial. Você sabia que um dos apóstolos de Jesus viajou o mundo e morreu por algo que nunca negou? Hoje você vai conhecer o que aconteceu com o apóstolo Filipe, depois da morte de Jesus. Após a crucificação e ressurreição de Cristo, Filipe estava lá, reunido com os apóstolos em Jerusalém, orando e esperando algo que mudaria tudo. Pentecostes acontece, Espírito Santo desce e o medo vira coragem. A partir desse momento, Filipe não fica parado. Segundo a tradição, ele prega o evangelho em regiões perigosas: Egito, Etiópia, Síria, Grécia, Ásia Menor. Ele atravessa culturas e enfrenta perseguições e continua anunciando Jesus ressuscitado. Relatos antigos dizem que Filipe realizou milagres poderosos, convertendo pagãos e desafiando religiões locais. Isso chamou a atenção. E nem todo mundo gostou. Em Herápolis, na atual Turquia, Filipe é capturado. Tinha cerca de 87 anos e nunca negou sua fé. Filipe não escreveu um evangelho, mas escreveu sua fé com a própria vida. Até onde você iria por aquilo em que acredita? Você teria coragem de morrer da forma mais cruel, sem negar sua fé? Essa é a história de Bartolomeu, um dos apóstolos mais esquecidos e um dos mais corajosos. Após a morte e ressurreição de Jesus, Bartolomeu, também conhecido como Natanael, decide fazer algo impensável: levar o evangelho até os confins do Oriente. O mesmo Natanael que Jesus chamou de um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Segundo a tradição, Bartolomeu atravessou regiões perigosas como Índia, Mesopotâmia, Pérsia, Armênia, pregando, curando, realizando milagres e convertendo povos inteiros ao cristianismo. Mas isso despertou a ira dos reis pagãos. Na Armênia, Bartolomeu é preso. Por ordem do rei Polímio, ou de seu irmão Astiage, ele sofre um dos piores martírios da história cristã. É esfolado vivo e depois decapitado. Tudo isso por se recusar a negar Jesus. A morte não foi o fim.
Séculos depois, relíquias atribuídas a Bartolomeu foram levadas para Roma. Hoje elas repousam na Basílica de São Bartolomeu, na ilha Tiberina. Bartolomeu perdeu a pele, mas nunca perdeu a fé. Entre os 12, havia um apóstolo silencioso, mas de fé gigante. O que aconteceu com Tiago, filho de Alfeu, após a morte de Jesus? Após a ascensão, ele permaneceu em Jerusalém, aguardando com os outros a promessa do Espírito Santo. No Pentecostes, o medo se tornou coragem. Sua missão o levou a pregar na Palestina e no Egito. Lá, por se recusar a negar sua fé, a tradição diz que ele foi martirizado. Conhecido como Tiago, o Menor, sua história prova que o tamanho da coragem não se mede em palavras, mas em sacrifício. Ele é conhecido como o santo das causas impossíveis. Mas você sabe o que Judas Tadeu fez após a morte de Jesus? Após receber o Espírito Santo em Jerusalém, ele e o apóstolo Simão partiram para o Oriente. Juntos, levaram o evangelho a terras distantes, como a Mesopotâmia, Síria e Pérsia, convertendo multidões e operando milagres com o poder de sua fé inabalável. Foi ele quem escreveu a Epístola de Judas, uma carta poderosa alertando os primeiros cristãos contra as falsas doutrinas e os hereges que tentavam corromper a mensagem de Cristo. Sua voz ecoou como um trovão, defendendo a verdade com fervor apostólico. Mas sua coragem despertou a ira. Na Pérsia, por se recusarem a adorar deuses pagãos, Tadeu e Simão foram brutalmente martirizados. Segundo a tradição, ele foi morto a golpes de machado, selando seu testemunho com o próprio sangue. Sua missão terminou em sangue, mas seu legado de fé vive para sempre. Judas Tadeu, um apóstolo que provou que para Deus nada é impossível. Ele era um revolucionário, um extremista político. Mas um encontro com Jesus mudou seu destino para sempre. O que aconteceu com Simão, o Zelote, após a cruz? Abandonando seu passado de violência, Simão canalizou seu zelo para uma nova missão. Viajou para o Egito e para a África, pregando o evangelho com a mesma paixão que antes dedicava à sua causa política. Na Pérsia, ele uniu forças com o apóstolo Judas Tadeu. Juntos, formaram uma dupla poderosa, desafiando religiões pagãs e convertendo milhares de pessoas com sua pregação fervorosa. Sua fé inabalável os levou ao confronto final. Ao se recusarem a adorar ídolos pagãos, foram condenados à morte. A tradição mais forte diz que Simão enfrentou um dos martírios mais brutais. Foi cerrado ao meio, um testemunho terrível de sua devoção. Ele trocou a espada pela palavra e morreu por ela. Simão, o Zelote, provou que a verdadeira revolução é a transformação do coração. O apóstolo Matias, eleito para substituir Judas Iscariotes após a morte e ressurreição de Jesus, dedicou-se a evangelizar a Judéia, a Capadócia e partes da Etiópia, segundo a tradição. Após o Pentecostes, Matias testemunhou a fé, sofrendo perseguições até ser martirizado, provavelmente apedrejado e decapitado em Jerusalém. Foi escolhido por sorteio pelos apóstolos, preenchendo o requisito de ter acompanhado Jesus desde o batismo de João até a ascensão. A tradição atribui a Matias a pregação da fé cristã em diversas regiões. Relatos indicam que Matias permaneceu fiel a Jesus até a morte. Antes de sua missão, Matias estava reunido com os outros apóstolos e Maria, aguardando o Espírito Santo em oração. Matias é reconhecido como uma testemunha direta da ressurreição, que assumiu o ministério e apostolado deixado por Judas. Falamos dos 12 apóstolos, mas existe uma pessoa que viu algo que nenhum deles viu primeiro: Maria Madalena. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Não Pedro, não João. Maria Madalena. Ela era uma das seguidoras mais próximas de Jesus. Segundo os evangelhos, Jesus a libertou de 7 demônios, e desde então ela nunca mais o abandonou. Ela estava aos pés da cruz, no sepultamento e no túmulo vazio. Na manhã da ressurreição, ela vai ao túmulo. A pedra estava removida, o corpo não estava lá. Ela chora até ouvir uma voz: Maria, e naquele instante, ela reconhece Jesus ressuscitado. Jesus confia a ela uma missão: vai e anuncia aos meus irmãos. Maria Madalena se torna a primeira mensageira da ressurreição. Por isso, muitos a chamam de a apóstola dos apóstolos. Após a ressurreição, a Bíblia não detalha tudo, mas a tradição cristã diz que Maria Madalena pregou o evangelho, defendeu a mensagem da ressurreição
e viveu dedicada à fé até o fim. Enquanto os apóstolos espalhavam o evangelho pelo mundo, ela espalhava a verdade que viu com os próprios olhos. Os apóstolos morreram pela fé. Maria Madalena viveu para testemunhar um milagre. Ela não carregou uma espada, não liderou exércitos, mas carregou a maior notícia da história da humanidade. Jesus vive, e assim termina a história. Homens que deram a vida pela fé, e uma mulher que anunciou a ressurreição. Essa não é apenas uma história do passado, é a base do cristianismo.